Olá, aqui é a Márcia Maria, voltando aqui para falar sobre profecias, um assunto tão importante. Eu terminei uma série falando sobre Daniel. Agora eu havia prometido que iria iniciar Apocalipse. Porém, eu senti a necessidade de falar para vocês sobre o início. Não adianta nós falarmos sobre profecia se a gente não souber o início. E o que é o início? O início é que a guerra, ela não começou aqui na terra. Ela começou no céu. Eu vou ler para vocês aqui Apocalipse 12 e depois a gente bate um papo aqui, tudo bem? Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Quem? Todo mundo é enganado. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui nós temos, só para deixar bem claro, quando Miguel ele é mencionado na Bíblia, ele sempre vai estar relacionado à guerra. Miguel aqui é Jesus Cristo, é um nome que Jesus Cristo tem, entre outros. Miguel é um deles. Então, Miguel, Jesus Cristo, batalhou contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. O que é importante vocês saberem e terem consciência? A guerra, ela não começou aqui na terra. A guerra começou no céu. Sim, é chamado mistério da iniquidade. Nós vamos saber como é que a maldade nasceu no coração de Lúcifer, ou Satanás, ou diabo, como você queira chamá-lo. Sim, a maldade, o orgulho, a inveja, ela nasceu no coração do anjo, um anjo querubim, um anjo, aonde lá em Ezequiel fala o anjo cobridor. Lúcifer, ele era o chefe dos anjos. Satanás, ele era líder do coral lá no céu. Um lugar onde nunca houve pecado. E aí o que aconteceu? Ele sentiu inveja de Jesus Cristo. Ele quis a posição de Cristo. Ele dizia no seu coração: subirei nos altos dos céus. Vou repetir o que eu sempre falo. Esse aqui, é o nosso manual. É o manual que o nosso Deus deixou para mim e para você. Eu vou ler agora Isaías 14, versículo 13 e 14. Olha a soberba de Lúcifer. Olha o que ele desejou no coração dele. Ele disse aqui: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o que Lúcifer quis? Ele quis o lugar de Jesus Cristo. Ele quis ser maior até. E interessante que Lúcifer, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Ali no céu, ele convenceu, ele mentiu para aqueles anjos, e aqueles anjos optaram
em acreditar em Satanás. Lembrando que os anjos não conheciam a mentira, mas eles conheciam ali quem era o Criador. E ali eles optaram, eles acreditaram na falácia que Lúcifer falou. Lúcifer disse que iria fazer um mundo melhor, um mundo sem lei. Ele acusou Deus. Veja bem, é extremamente importante essa informação. Satanás acusou Deus de ser um tirano. Não é o que ele faz hoje? Ele causa as desgraças, depois ele fala, ele induz o ser humano a acreditar que a causa da desgraça foi Deus. Dá para você entender? É extremamente importante você conhecer o caráter de Satanás. Assim como é extremamente importante você conhecer o caráter do nosso Deus, o nosso Criador. E aí então, houve guerra no céu. Sim, houve uma guerra espiritual no céu. Os anjos de Deus, Jesus Cristo, contra Satanás e os seus anjos. E aí é óbvio, ele não prevaleceu, como diz lá em Apocalipse, e ele foi jogado para a terra. Sim, Adão foi entregue o direito de governar a terra. E Adão ali simplesmente foi enganado e deu de mão beijada a autoridade para Satanás. Satanás roubou a terra. E hoje o que a gente vê é uma batalha jurídica e espiritual. Você tem que entender. Quando você entende que existe uma batalha jurídica, tudo fica mais claro, mais tranquilo de você entender. O que é essa batalha jurídica, Márcia? É jurídica. A Bíblia, lá em Jó, ela dá consistência de que existe outros mundos. Veja bem, outros mundos não é os ETs marcianos, não, mundos que não caíram, mundos que não foram contaminados pelo pecado. Esses mundos, segundo Ellen White, ele nos vê, eles nos assiste e ficam tremendamente comovidos com a nossa situação. Foi dado a Satanás o direito de representar a terra? Sim, porque Adão passou para ele. Quando você entende que existe uma guerra jurídica, as coisas ficam mais claras. Aí você diz assim, por que Deus não destruiu Satanás? Lá, pum, fulminou. É simples quando você entende isso. Deus, o Criador do universo, foi chamado de ser injusto, opressor. E aí Satanás vem com a falácia, eu vou fazer um mundo sem lei. Se Deus tivesse eliminado Satanás naquele momento, aquela dúvida ia perdurar por toda a eternidade. E um detalhe, Lúcifer sentiu inveja? Sentiu. Por que ele sentiu? Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de liberdade. Ele não arromba portas. Ele permitiu que Satanás sentisse aquela emoção? Permitiu. Ele sabia? Sabia. O nosso Deus, ele é onisciente e onipresente. E o que ele fez? O que Deus fez? Qual foi a providência? A providência foi permitir que Satanás desenvolvesse o que ele sempre quis. Ele não disse que ia criar um mundo melhor? Ele disse para todo o universo, olha, eu vou criar um mundo melhor. E aí, foi lançado para a terra. Satanás é um ser criado.
E o que acontece? Ele não cria nada, ele não sabe criar nada, mas ele só destrói. Destruir é o que ele sabe fazer. E o que aconteceu com ele e com os anjos dele? Usurpou o direito de representar a terra. Então, até a morte de Cristo, Ellen White diz que os anjos não entendiam bem o que estava acontecendo. E Satanás, toda reunião que tinha no céu, Satanás, como representante da terra, o que ele fazia? Acusava. O trabalho de Satanás sempre foi acusar. Acusava o homem. Então, a morte é o preço do pecado. E o preço foi pago. Foi pago como? Com a morte de Jesus Cristo. Eu estava comentando com um amigo meu, Satanás nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dele que Jesus Cristo, Deus, se faria em carne e osso, viria para esse mundo empoeirado, destruído, todo contaminado pelo pecado. Ele jamais imaginou que Jesus Cristo se submeteria a isso para resgatar a sua criatura, que somos nós. E aí, Ellen White diz que quando os anjos viram Cristo ali no Getsêmani, soando gotas de sangue, ali tremendo, não com medo da crucificação, não era com medo da dor, não era com medo dos açoites, das cuspidas, dos tapas na cara que ele levou, não era esse o medo. O medo era da separação do Pai, porque ele nunca havia ficado nem um segundo sequer longe do Pai. E ali ele teve que sozinho carregar o fardo do pecado sem estar ali com a presença do Pai. Ali sozinho como humano, levando a cruz, levando o meu e o teu pecado. Eu não sei aonde você se encontra, mas saiba que não existe pecado que Cristo não consiga te libertar. Não existe profundezas. Eu não sei se você é um drogado, eu não sei os seus vícios, eu não sei se você é viciado em telas pornográficas, eu não sei qual o seu pecado. Mas eu só sei que se você se ajoelhar e clamar ao Criador dos céus e da terra, Ele vai te ouvir e Ele vai te perdoar. E você vai ser uma nova criatura. Satanás não tem poder para te reter. Não importa se você fez pacto satânico, não importa. Jesus Cristo, Ele te resgatou. Você é dele, eu sou dele, de Jesus Cristo. Esse livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, é o nosso manual. Leia, estude, conheça o Criador dos céus e da terra. E aqui também você vai conhecer quem é Satanás, como é que ele trabalha. É extremamente importante você conhecer quais são as suas estratégias e saber que o nosso Criador é maior. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até a próxima!